Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e eu vou falar um pouquinho da nossa segunda proposta de sentença civil, o treinamento para o Tribunal de Justiça do Paraná. Eu procurei fazer uma proposta direcionada para um tema muito julgado em uma das câmaras, da qual participa um dos examinadores. E procurei também elevar um pouquinho o nível de dificuldade em relação à nossa primeira proposta. Eu não sei se você já leu, mas recomendo sim que tenha lido a proposta de sentença antes de ver esse vídeo. E, além disso, a minha recomendação é que você tente, ao menos, fazer um rascunho daquilo que precisará ser abordado durante a redação da sentença, antes de ver esse vídeo. Para quê? Para você provocar a sua cabeça, a sua mente, a enfrentar esse desafio e não apenas receber as informações que eu vou passar aqui de forma passiva. Aliás, eu vou dar alguns spoilers aqui do nosso caso. Não tem jeito de eu falar sobre a proposta de sentença sem esses spoilers. Então, se você não quer saber de antemão de um ou outro ponto que terá que ser analisado, então faça a sua sentença por completo, depois venha, veja esse vídeo aqui, e aí, então, se for o caso, se você achar necessário, você refaça, ou pelo menos, se for, por exemplo, uma proposta digitada, você corrija os pontos em que você achar necessário, ok? Tratando da nossa proposta de sentença, ela é um caso de rescisão de contrato de compra e venda de um lote, não é de um imóvel em construção ou de um imóvel construído, uma casa, um apartamento, não. É um lote, em alguns estados se fala em terreno, e por isso você tem que tomar cuidado com a legislação aplicável. Existe uma lei para os loteamentos, a venda de lotes, e existe outra lei que ela é destinada para a venda de imóveis, principalmente em construção, para incorporações imobiliárias, construir casa, construir apartamento, enfim. Então tome cuidado com isso, porque às vezes, se você se confundir na base legal, você acaba errando muita coisa da nossa proposta de sentença. Então, no nosso caso, o autor ele comprou um lote, ele assinou um compromisso de compra e venda, ou seja, um contrato preliminar, ele deu uma certa quantia, R$ 50.000, e ficou acordado que ele assinaria daí a um prazo, no caso, eu acho que eu mencionei 180 dias, ele assinaria o contrato de compra e venda, aí já é o contrato definitivo, e nesse contrato de compra e venda, o imóvel seria avaliado em R$ 500.000, ele já teria pago R$ 50.000, faltariam então R$ 450.000 para ele pagar em 100 parcelas nos termos do contrato, inclusive juros, correção monetária, enfim. Essa não é uma discussão aqui do nosso caso. No desenvolvimento da nossa proposta, lá no finalzinho, você vai ver uma discussão que, em regra, ela tem que ser enfrentada no começo da sentença, que é justamente a questão do princípio da identidade física do juiz. Você precisa dizer se você, como magistrado ou magistrada, que não presidiu aquele processo, que não tocou aquele processo, numa linguagem mais simples, até a data da prolação de sentença, se você pode prolatar a sentença, porque esse é o argumento de uma das partes. E por que eu digo que você tem que analisá-lo em primeiro lugar? Porque se você entender que você não tem, que você não pode proferir a sentença naquele caso, por conta dessa alegação de princípio da identidade física do juiz, o que você tem que fazer é não proferir uma sentença. Então, é algo prejudicial ao restante todinho do nosso caso. Então, primeira questão, você analisar o princípio da identidade física do juiz. E aí nós temos, em seguida, uma preliminar, que é a de ilegitimidade passiva. Eu sempre gosto de colocar preliminares de legitimidade porque elas são tão corriqueiras nas provas de sentença civil que vai ser difícil você fazer
mais do que 2, 3 provas de sentença civil sem encontrar em ao menos uma delas uma preliminar de ilegitimidade passiva ou ilegitimidade ativa. Então, por isso, eu coloquei essa preliminar. Ela é bastante simples, é uma das partes alegando que não tem, na verdade, a vendedora, a ré, né, do imóvel, alegando que não tem legitimidade para responder pelo pedido de devolução do valor da comissão de corretagem, valor da corretagem, porque essa corretagem foi feita por um corretor independente. Então, falou, olha, ele tem que buscar esse valor lá do corretor que vendeu para ele. Eu sou parte legítima, eu não recebi esse valor. E aí você vai, então, enfrentar essa preliminar. Não vou adiantar se você tem que acolher ou se você tem que rejeitar essa preliminar. Lembre-se sempre que, se você entender que o caso é de acolhimento da preliminar, é preciso analisar se não é hipótese de aplicação do artigo 488 do CPC. Enfim, faça uma análise abrangente dessa preliminar de ilegitimidade passiva. Deixa eu olhar aqui, eu estou vendo a nossa proposta, por isso que minha mãozinha está aqui na frente, está aqui no computador. E nós temos na sequência, eu coloquei aqui, eu não vou falar se é certo ou errado, mas eu coloquei um item que é de verificação se a sentença mencionou se o caso é de julgamento antecipado do mérito ou não. Constou na nossa proposta que houve o saneamento do feito com base no artigo 357 do CPC e que as partes, então, foram intimadas para dizer se elas tinham mais provas a produzir ou não, e elas se mantiveram silentes. A questão é, a pergunta que eu deixei aberta, se houve saneamento do processo, a gente pode falar em julgamento antecipado do mérito ou a gente não pode falar? Se você entender que não pode mais falar em julgamento antecipado do mérito, não precisa nem tocar nesse tema. Se você entender que isso não afasta o julgamento antecipado do mérito, então você tem que mencionar na sentença que está julgando antecipadamente o mérito. Nesse ponto, eu não vou dar spoiler de qual é a solução esperada. Partindo para frente, a gente precisa analisar, na sequência, a questão da rescisão contratual, porque há um pedido do autor de rescisão contratual. Ele fala, olha, eu notifiquei a vendedora, a ré, de que eu queria rescindir o contrato, e é um contrato que permite a rescisão unilateral. Aí vem a ré e fala, olha, não tem por que discordar desse pedido, porque realmente o contrato prevê a rescisão unilateral do, é, do próprio contrato, né? Então, aí a questão é a seguinte, você precisa enfrentar esse ponto, decidir sobre a rescisão contratual, você vai analisar se realmente é o caso de rescisão, se for, você vai analisar, é o caso de eu julgar o procedente o pedido do autor, ou de homologar o reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu. Existem alguns detalhes, no nosso caso, que podem complicar um pouquinho o raciocínio sobre a solução a dar. Mas, em todo caso, você tem que enfrentar e tem que escolher entre uma das duas vias, caso você entenda que realmente é hipótese de rescisão do contrato. Aí nós vamos já entendendo que é o caso de rescisão do contrato, até porque se a gente entender que não é, cai por terra todo o restante, né, da lite. É, é a decisão sobre quem deu causa à rescisão. Isso é um ponto nevrálgico, ou um ponto extremamente importante da nossa lide, e a solução desse ponto vai guiar o restante todo da nossa sentença. E aqui qual é a discussão? A discussão é a seguinte: o autor vem faz alegações de que houve uma propaganda enganosa e que ele tem, por isso, direito a rescindir o contrato, e o réu vem e fala, olha, eu nunca disse para ele, nunca ofertei para ele um lote e um condomínio que fosse ter lago e quadras de squash. E ele não comprovou, o autor não comprovou que foi feita essa oferta, foi feita essa propaganda. Aí vem o réu, junta alguns documentos, e o autor, na sequência, vem e fala, olha, houve sim a oferta a propaganda de que teria esse lago, essas quadras de squash, e
No caso, a prova cabe à vendedora. A vendedora que tem que provar que não ofertou, porque se trata de uma relação de consumo, eu sou uma parte hipossuficiente. Então, nós temos que entrar nessa discussão. O Código de Defesa do Consumidor, a gente já pressupõe que ele se aplica aqui ao caso. Não há discussão sobre isso. Mas, nesse caso, ele vai proteger o consumidor ou, nesse caso, mesmo o consumidor sendo hipossuficiente, a prova de que houve essa oferta, essa propaganda que ele entende enganosa, tem que ser feita por ele. E por quê? Então, isso é essencial. E aí você vai concluir, então, de quem foi a culpa pela rescisão, porque isso implica em um monte de consequências na parte das verbas. E aí nós temos outra discussão importante, que é a data da rescisão contratual. Então, independentemente de quem teve culpa, a gente tem que analisar quando é que houve a rescisão contratual. Isso tem um impacto grande também. Por quê? Porque nós vamos ver que existe um item no qual se discute de quem é a responsabilidade pelas despesas do lote após a data da rescisão contratual. Então, há uma diferença grande aí, por exemplo, de você considerar que a rescisão se deu na sentença ou que a rescisão se deu, por exemplo, na data da notificação extrajudicial. E aí é preciso ir ao Código Civil. O que é que o Código Civil diz sobre esse tema? Sobre rescisão em contratos que prevêem o direito unilateral de rescisão. O que é suficiente para você considerar rescindido o contrato? É esse o ponto, e esse ponto também foi tirado da jurisprudência. Eu peguei um caso concreto lá e falei, olha, esse é um tema interessante para a gente trabalhar. E aí nós temos que ver o seguinte: houve a rescisão do contrato, a sentença reconheceu a rescisão do contrato, e aí existe uma discussão muito grande sobre o valor da retenção. Primeiro, nós vamos trabalhar, eu vou analisar a questão da retenção de valores relativos às prestações pagas. Aquela parte que o autor pagou quando ele assinou o compromisso de compra e venda, eu vou avaliar em um item à parte. Então, nesse item aqui, eu vou avaliar, olha, existe direito do autor de receber de volta alguma parcela das prestações que ele pagou? Se sim, por quê? Se existe esse direito, ele de receber apenas 60% do que ele pagou, com base no argumento da vendedora de que havia uma cláusula contratual prevendo a retenção de 40%, ou se essa retenção tem que ser maior, tem que ser menor. Vocês vão analisar qual é a jurisprudência do STJ sobre o tema. Qual é a jurisprudência do Tribunal de Justiça para o qual vocês estão se preparando sobre o tema? Qual é o percentual comum que o Tribunal de Justiça, o percentual mais frequente que o Tribunal de Justiça concede para o vendedor em termos de retenção nesse ponto? Obviamente, se houve, tá, rescisão por culpa do autor, porque se foi por culpa do vendedor, aí nós então temos uma outra situação, até de, conforme o caso, não ter direito à retenção de nada. Mas, se você considerar que houve culpa do autor, então você tem que entrar nessa discussão, nesses termos que eu falei. E aí nós temos outra questão, que isso aí está ligado a data em que você vai considerar rescindido o contrato. Por quê? Se você considerar que a rescisão do contrato foi na citação, e a citação aí é anterior, considere a citação anterior à realização da audiência de conciliação, então, você vai ter um período entre a citação e a audiência de conciliação, que foi quando foi deferida a tutela, no qual o autor fez pagamentos. Então,
Se você rescindir o contrato na citação, por exemplo, ele vai ter feito pagamentos após a rescisão do contrato. Isso tem diferença? Tem, porque se você decidir que a vendedora tem direito de reter parte do que o autor pagou, esse direito de retenção vai até quando? Até quando foi rescindido o contrato? Ou abrange todas as parcelas do contrato, mesmo depois da rescisão? E o mesmo vale se você decidir que a data da rescisão é a data da notificação extrajudicial. E aí, com mais razão, porque da data da notificação extrajudicial até a data da tutela, o autor pagou algumas prestações. E essas prestações devem ser devolvidas integralmente ou há direito de retenção da vendedora sobre elas. Agora, se você decidir que o término do contrato é apenas na data da sentença, aí então não há dúvida, não há discussão sobre se vai haver retenção ou não sobre as parcelas pagas depois do juizamento, por exemplo. Aí é a discussão geral que nós já vimos em outro item, tá? Se você não entendeu esse ponto da lide, me escreva que eu vou ter o maior prazer de sanar o que é sanar essa dúvida e o que eu desejo nesse ponto da sentença. E aí nós temos a outra discussão. Lembre que eu falei que em um ponto da sentença eu vou corrigir o direito de retenção sobre as prestações pagas. Mas houve o pagamento de R$ 50.000 quando da assinatura do compromisso de compra e venda. E aí nós temos uma discussão muito grande, porque a vendedora fala, olha, esse pagamento tem caráter penitencial. Nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando das arras. E vocês sabem que há dois tipos de arras. Que tipo de arras a gente está tratando aqui na sentença? De que tipo? Faz diferença o tipo de arras, né, no nosso caso concreto, considerando as alterações que a lei, que serve de base para vocês julgarem essa causa, as alterações promovidas nessa lei em 2018, entendeu? É meio complexo, eu disse, esse nosso caso não é tão simples quanto pode parecer numa primeira leitura. É preciso, então, que você entenda o que é esse pagamento feito na assinatura do compromisso de compra e venda. E aí o autor vai trazer algumas informações, ele fala, olha, o compromisso de compra e venda previa a possibilidade de rescisão ou de não assinatura do contrato definitivo sem penalidades para as partes, ou seja, com a devolução dos R$ 50.000. Isso é importante na solução desse item. Então, você vai ter que decidir o valor pago quanto da assinatura do termo de compromisso de compra e venda, ele tem que ser devolvido integralmente, sobre ele incide também a questão da retenção só de uma parte. São discussões muito importantes porque é um valor considerável. Às vezes a gente fala assim, professor, mas isso é só um itemzinho da sentença. Não para o autor, não para a ré. Aqui estão em discussão R$ 50.000, é um valor considerável. Então você tem que prestar atenção nisso. E aí a gente vem para a questão da comissão de corretagem. A vendedora vai falar, não, eu não tenho que devolver, caso superada aquela preliminar, porque houve previsão contratual expressa de que o valor da comissão de corretagem seria pago pelo comprador e ele não integraria o preço do imóvel. E aí, como é que fica? O que diz a jurisprudência? O que diz a legislação sobre esse caso? Nós temos também a questão das despesas desde a rescisão contratual. Lembrem-se, constou na nossa proposta que o autor parou de pagar as despesas do lote, então, inclusive despesas de condomínio, IPTU e coisa e tal. E aí há uma discussão de quem é a responsabilidade por essas despesas. Você vai ter que analisar na sentença de forma fundamentada.
Temos, então, uma outra discussão que é sobre o termo inicial de juros de correção monetária, porque as partes divergem sobre isso. Uma das partes fala, olha, não, só existe correção monetária e juros a partir de tal data. E a outra fala, não, essa data está equivocada. Incide juros de correção monetária desde outro marco temporal. A gente está falando aqui em correção monetária e juros em cima do quê? Em cima de eventuais parcelas, de eventuais valores que a vendedora vai ter que devolver para o autor. É disso que nós estamos tratando aqui. E como há divergência entre as partes sobre a correção monetária e os juros, nós temos que tratar sobre isso ainda na fundamentação. A gente deixa juros de correção monetária só para o dispositivo quando não há divergência entre as partes. Mas aqui há sim. E aí nós temos mais uma discussão ainda na ação, que é se há direito do autor a receber de volta alguma coisa que ele pagou, quando é que nós vamos ter a possibilidade, ou quando é que vai surgir a obrigação da vendedora de devolver esses valores? A vendedora vai e fala, não, olha, eu só vou ter que devolver lá no trânsito em julgado, porque a culpa pela rescisão foi do autor. E aí eu te pergunto, o que diz a jurisprudência sobre o tema? E o que diz a legislação, especialmente as mudanças feitas em 2018? Não é um caso simples, né? Parece simples, mas não é. Aí nós temos a reconvenção. A reconvenção é um pouco mais simples, mas nem tanto. O primeiro pedido da Reconvinte, que é a vendedora do imóvel, é quanto à condenação do reconvindo, do autor, ao pagamento da multa rescisória de 10%. Ela falou, foi previsto no contrato uma multa de 10% no caso de rescisão. E ela não tem o mesmo fundamento do meu direito à retenção de parte dos valores pagos, por isso, por aquilo. E vem o reconvindo, o comprador do imóvel, e diz, não, olha, o fundamento é o mesmo. Então, senhor juiz, senhora juíza, se você me condenar a pagar essa multa, vai ser bis in idem. Por quê? Aí a empresa, a vendedora do imóvel, no caso aqui a Reconvinte, ela já vai receber parte do imóvel por meio da retenção do valor a que ela teve direito. Isso considerando, obviamente, se você concluiu que a vendedora tem direito a essa retenção. Então, essa é a discussão. Há bis in idem ou não há? E aqui vem outra discussão no mesmo sentido. Essa taxa de fruição ou de aluguel, vem o reconvindo e fala, não, mas isso é bis in idem também. E esse percentual está equivocado. Ele não pode ser de 1%. Isso aí está fora da lei. E, mesmo assim, volto a dizer, ela não tem direito, porque ela já está recebendo uma parte do que eu paguei. Então, não há nada que eu tenha que pagar para ela. E, além disso, eu não construí nesse lote, eu não auferi nenhum proveito econômico dele. Então, não tenho o que eu devolver. Então, essa é uma discussão muito importante. E aí, então, a gente já encerra, já entra na parte dispositiva da sentença, e lá vocês vão ter que colocar o dispositivo da ação. Juros e correção monetária na ação, se houver condenação da vendedora, da ré. Despesas processuais na ação, honorários de sucumbência na ação. O dispositivo da reconvenção. Os juros e a correção monetária sobre eventual condenação do reconvindo na reconvenção, se vocês o condenarem a pagar alguma coisa. Também despesas processuais na reconvenção, honorários de sucumbência na reconvenção, os comandos finais de encerramento da sentença. Enfim, como eu disse, não é uma sentença muito complicada, mas também não é uma sentença simples. Especialmente porque vocês vão ter que dar uma olhada nas mudanças feitas na legislação em 2018, comparar com a jurisprudência, ver de que forma isso impactou na jurisprudência atual, enfim, e decidir todo e qualquer detalhe que eu mencionei. E mais algum que, porventura, você tenha entendido que é preciso enfrentar e que lá na correção eu descubro, nossa, naquele vídeo eu não falei sobre tal coisa, mas eu preciso cobrar.
Então é isso, um abraço do professor Alexandre Henri, boa sentença, e em caso de qualquer dúvida, pode me escrever.